Uma pesquisa inédita sobre os índices de leitura no interior de Minas, divulgada pelo segundo Salão do Livro Infantil e Juvenil, revela que a média de livros lidos no município do interior está acima da nacional. E é sobre os dados dessa pesquisa que vamos conversar agora com Zulmar Wernicke, presidente da Câmara Mineira do Livro. Seja muito bem-vindo à revista, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês, é um prazer. Bom, para começar, professor, é uma pesquisa inédita da Câmara Mineira do Livro, né? Perfeito. Por ser uma primeira edição dessa pesquisa, como é que a gente pode comparar em âmbito nacional? Como é que foram os métodos dessa pesquisa? Perfeito. A pesquisa que fizemos nesse momento, apresentamos, ela é feita pelo método proposto pela Unesco. Então, temos um parâmetro aceito internacionalmente, não é algo que inventamos nesse momento. E para nós, que somos da Câmara Mineira do Livro, tínhamos muita preocupação com esse dado, porque o quanto mais preciso fosse o resultado, melhor nos nortearia quanto à forma de investimento, a como compreendermos esse leitor que está no interior de Minas Gerais e que nunca tinha sido indagado sobre seu hábito de leitura. Então nós apresentamos com grande gosto, porque de fato os resultados são muito interessantes e ao mesmo tempo eles são perfeitamente comparáveis com outros países do mundo e, quiçá, pelo menos pelo resto do nosso país. Foi uma pesquisa realizada com 8 cidades no interior de Minas, né, Zulmar? E os dados aí, se comparado a esses dados nacionalmente, daria quase o dobro, né, esse índice de leitura. Esse resultado já era esperado? Não era não, foi uma surpresa. Quando contratamos, naturalmente não queríamos encantar ninguém, precisávamos conhecer o mercado. E estávamos preparados para qualquer resposta. E quando começamos a receber a tabulação dos dados, percebemos que havia um número muito acima do esperado. Então consultamos se isso estava de fato certo e conferimos que de fato é. Veja que no Brasil, recentemente foi apresentada uma pesquisa apresentada pelo IPL, Instituto Pro Livro, que dos brasileiros a média é 3,6 livros por ano. Enquanto que em Minas Gerais, no interior de Minas, e principalmente nessa cidade polo que pesquisamos, né, deu uma média de 6,5. Inclusive cidades com melhor índice chegando a mais de 9 livros. Então foi um número muito interessante e mostra para nós que há um potencial de leitura, há um hábito de leitura muito bom e que em Minas Gerais já estamos com um bom desenvolvimento. Isso tem que ser comemorado e, ao mesmo tempo, investido. E por que essas 8 cidades foram escolhidas para poder ser feita essa pesquisa? Pois são cidades polos, são como pequenas capitais dentro do estado de Minas Gerais. Essas cidades têm inúmeras cidades que gravitam em torno de si e se serve da infraestrutura ali instalada. Se você tem cinema, isso é um dado curioso, que todas as cidades que nós vimos têm salas de cinema, têm teatro, mas as cidades vizinhas que querem ver uma estreia, querem ver um teatro, um artista que vai se apresentar, ou estreia de um filme muito importante, elas vão e se servem dessa cidade polo. Então, não podemos dizer que são simplesmente 8 cidades mineiras, são 8 regiões, que isso engloba muito mais do que simplesmente uma cidade em si só. Engloba toda aquela região e que acaba fazendo com que o resultado que agora temos também se aplique às cidades que circundam essa cidade. De forma que não é pouco o resultado, é enorme. Quer dizer que Minas, de maneira geral, no interior, dá para dizer que tem um bom índice de leitura sem risco de errar. E de acordo com essa pesquisa, o que as pessoas leem? O que vocês observaram de curioso nesses dados? Pois sempre o campeão best-seller é a Bíblia Sagrada. Que bom, né? Que bom. As pessoas leem a Bíblia, as pessoas gostam de ler. E depois que observamos também algumas coisas curiosas, por exemplo, é o crescimento do acesso ao formato digital, formato eletrônico. Nós não nos ativemos a pesquisar somente a leitura de livros. Nós quisemos apresentar também o hábito de leitura em si. Porque veja você que a leitura de uma revista científica especializada em nada perde para um livro, ainda que seja um livro científico. Uma revista de entretenimento também nada perde para um livro de autoajuda e de entretenimento também. Então tudo é perfeitamente válido. Também um texto lido na internet, ainda que não seja um livro eletrônico, né, também tem a sua vantagem. E a isso também atribuímos ao grande crescimento
ao grande crescimento do hábito de leitura. É pelo acesso que as pessoas têm a leitura até no formato eletrônico. Correspondendo a 15%, né, nesses formatos eletrônicos, a partir dessa pesquisa. Isso mostra também como esses formatos digitais e eletrônicos poderiam contribuir nesse processo aí de incentivo à leitura? Perfeitamente. Não, muitas pessoas nos abordam, nós somos o mercado livreiro editorial, e dizem, puxa vida, o livro eletrônico agora vai concorrer, é uma ameaça ao livro, à indústria, né? Sim, e mais não do que sim. Mas não pelo seguinte, porque nós percebemos que a ampliação do hábito de leitura se dá mais no formato eletrônico do que no formato impresso. Mas também no formato impresso, a cada ano comemoramos o maior desempenho dos livros. E é interessante dizer também que a forma que as pessoas adquirem um livro não é só simplesmente nas livrarias, não são livros novos. São livros emprestados de amigos, emprestados de bibliotecas, emprestados das mais diversas formas. Então, isso mostra que o hábito de leitura e o índice de leitura está muito acima do que aquele apresentado pelo índice de venda de livros. Porque a leitura vai muito além. Se seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu amigo tem um livro, ele diz, adorei esse livro, ele vai ler. E aí pode ser lido até 8, 10 vezes, 15 vezes. E outro dado curioso também foi o crescimento do livro infantil e juvenil, que nos últimos 10 anos temos percebido que há um desempenho em termos editoriais acima da curva, fora da curva, crescendo muito mais. E também nessa pesquisa nós percebemos que pelo menos 26% das pessoas entrevistadas leem livros infantis e 31% leem livros juvenis. Você pode dizer, é pouco. Não, não é pouco, porque quem não tem criança em casa, não lê para criança, nem tanto assim se interessa por um livro infantil. Sim. Mas isso mostra que, no futuro, teremos ainda mais leitores. E é um bom dado, né? Um bom indicativo. Com certeza, porque se as crianças são leitoras, teremos adultos leitores, porque já foram pegos, já estão interessados. E por isso também é um dos objetivos do Salão do Livro que ora fazemos. Porque nós queremos encantar as crianças. O livro ele tem que ser visto para além de suas páginas, para além de suas letras. Tem que ser entendido como um objetivo, uma meta pessoal. Para o meu crescimento pessoal, meu crescimento dentro da área técnica que eu atuo, para meu crescimento junto a meus amigos, minha capacidade de me expressar. Recentemente nós estávamos num seminário com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele disse que tinha uma coisa que o incomodava por demais. Alguém chegava para ele e diz assim, você tem o dom de falar em público. Pois isso é um elogio, por que incomodar? Não é simplesmente dom, como se Deus eventualmente me escolheu e no insight me desse a capacidade de falar em público. Mas é que eu li 8.000 livros, estudei muitas horas, então o meu dom de falar em público não é porque de repente alguém me escolheu para falar. Vem de um repertório. Vem do esforço. Exatamente. Porque ele viu no livro uma capacidade dele se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, ele se torna uma conversa interessante. Então, são muitas as razões pelas quais lemos os livros, desde o entretenimento até a nossa excelência humana. Mas o livro é um caminho perfeito para se chegar a isso. E começando a partir da criança, com certeza, eu acho que teremos maior número de leitores e as pesquisas serão ainda maiores. Você citou isso sobre... Desculpa, Simone. Você citou sobre as pesquisas. Belo Horizonte não está nessa lista, né? Por que ela não está? Nós vamos começar a fazer essa pesquisa sobre Belo Horizonte a partir de setembro, que a Câmara Mineira do Livro encomendou, junto à pesquisadora Marta Procópio, que está fazendo isso para nós com toda uma equipe, né? Porque Belo Horizonte ele apresenta umas características especiais. Em primeiro lugar, a soma de todas essas 8 cidades pesquisadas dá Belo Horizonte. E aqui digo Belo Horizonte mais como região metropolitana, porque nós temos que compreender como um quadro só isso. E cidades do interior, elas apresentam uma característica mais hegemônica em termos de desenvolvimento humano, riqueza, em termos de longevidade, expectativa de vida. Tem uma certa igualdade entre as pessoas. Enquanto que cidades como Belo Horizonte, onde você experimenta as mais diferentes razões de composição, desde imigração, a pessoas nascidas aqui ou profissionalmente vindas para cá,
você vê muita diferença em relação à formação, em relação à expectativa de vida, em relação à sua classificação econômica. Então, tem que fazer uma pesquisa mais minuciosa destinada a Belo Horizonte, então entenderemos ela em relação ao resto do estado, que eu imagino que seja um índice mais ou menos parecido. Ainda que tenhamos umas instalações melhores em Belo Horizonte, mas essa diversidade dilui um pouco os números de topo e faz com que os números um pouco inferiores cheguem a um coeficiente mais ou menos parecido. Zumar, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, foi muito enriquecedora aí essa experiência. Muito Obrigada. obrigado. Eu agradeço em nome da Câmara Mineira do Livro, porque eu acho que é uma pesquisa interessante e é bom trazer isso a público, que as pessoas se sintam desafiadas a ler um pouco mais, sempre mais. Muito obrigada. A partir do ano que vem, todos os professores da rede pública de educação básica vão receber uma ajudinha na sala de aula. É que entra em vigor o Programa Nacional do Livro Didático, que vai disponibilizar em todas as salas uma caixa de livros literários para contribuir no processo de aprender a ler e escrever. As obras podem ser em verso ou prosa, ilustrados ou de histórias em quadrinhos e devem estimular a leitura. As editoras interessadas em participar do programa devem fazer a pré-inscrição dos títulos literários até o dia 19 de setembro. O edital foi publicado no site do Diário Oficial da União. No próximo bloco, veja formas de inclusão através da literatura. Tem também o novo espetáculo do Grupo Corpo. E veja no Ponto de Vista um novo formato de publicidade. É daqui a pouco.